Senhor andava por caminhos de horror. Por Jesus não perguntava quem queria seu amor. Oh, pois Jesus me ama.
Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de muita alegria, irmãos, estar juntamente com vocês nessa live, transmitindo este culto. Como bem sabemos, nós por 15 dias estamos com as nossas igrejas fechadas, pelo novo decreto aí que está tendo ordem aí do governador João Dória, de estarmos aqui com as igrejas fechadas para evitarmos aglomeração. Mas mesmo assim não deixamos de participar de um culto de adoração. Nós estamos aqui reunidos em pequeno grupo, e você na sua casa pode adorar, pode bendizer ao Senhor juntamente conosco. Nosso domingo sempre foi dentro da casa do Senhor, e não vai ser diferente. Dentro do seu lar também a presença do Senhor pode se chegar aí. Então você ajude nós a estarmos mais em alguns lares aí neste momento, nesta hora, compartilhando esse vídeo, curtindo, comentando, para que muitas pessoas possam ouvir a palavra do Senhor e possam ser tocadas pela presença do Espírito Santo. Quero te pedir para você marcar um amigo, trazer neste culto também, convidar para ele participar desse culto. Muitas vezes nós convidamos presencialmente as pessoas e muitas vezes elas acham dificuldade de estar dentro da casa do Senhor. Hoje está muito fácil. É só você marcar o nome aí de uma pessoa e ela vai estar assistindo dentro do seu lar uma palavra, um louvor, a qual que você está direcionando para que ela possa estar juntamente conosco. Quero já agradecer a todos os irmãos que estão junto conosco aí, quero saudar todos eles com a paz do Senhor Jesus, para que vocês possam aí continuar até o final conosco, para ouvir o que Deus tem para falar nesta noite com cada um de vocês. Irmãos, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, e logo após nós vamos já estar orando e ouvindo mais louvores a Deus nesse momento. Eu quero ler aqui com vocês 2 Crônicas 7, o verso de número 11 até o verso de número 16. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11 até o verso 16, que diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração neste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Deus ouve as nossas orações. E como aqui no último verso está dizendo que Ele está atento, com os olhos fixos todos os dias. Então entenda que Deus está guardando a tua casa, guardando a sua família de todos os males. Então somente apresente Ele um culto de adoração, se humilhando, orando, adorando a Ele, porque Ele se faz presente em nosso meio. Vamos orar, irmãos, e nós vamos estar ouvindo mais louvores nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, por tudo quanto o Senhor tem feito e guardado, nivelado pelas nossas famílias, ó Pai, e pelos nossos lares. Pai amado, também te apresento aqueles, ó Pai, que infelizmente, Senhor, estão, ó Pai amado, Pai querido, nos hospitais, ó Senhor, nas UTIs, ó Senhor, Pai amado, Pai, que diante desta enfermidade que tem assolado todo este mundo, ó Pai, Deus, Tu sabe todas as coisas, pode fugir do controle do homem, ó Pai, o homem não pode saber como agir, mas nós sabemos que o Senhor está sobre tudo, Pai amado, Pai querido, tem um propósito para todas essas coisas. Pai, se é para chamar a atenção da Tua igreja, ó Pai, que haja um despertamento, ó Pai, um avivamento como consequência disso, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai amado, Pai querido, proclamar o Teu nome com ousadia, Senhor amado, Pai querido, e a alma sendo liberta, a alma sendo salvas, ó Pai amado, Pai querido, e essa doença, Senhor, possa ser repreendida no Teu poder, Senhor. Pai, visita onde nós não podemos chegar, Senhor. Pai amado, Pai querido, aqueles
aqueles que estão, Senhor amado Pai querido, nas UTIs, sem poder respirar, somente o Teu Espírito, ó Pai, possa soprar sobre a vida deles, da mesma forma que sopra sobre as nossas, Senhor, dar ar novamente, ó Pai, aquela alma, Senhor, recupera a saúde do Teu Filho, ó Pai, talvez aquele que está assistindo essa live, Senhor, tem um ente querido, ó Pai amado, Pai querido, ele está angustiado neste momento, não sabendo o que vai acontecer no dia de amanhã, mas dá, Senhor, alívio, dá paz, ó Pai, dá segurança, entendendo ele, ó Pai, que o Senhor está na frente de todas as coisas. Pai amado, Pai querido, nós te apresentamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem poder nos céus e na terra para realizar, Senhor, o impossível, Pai. O impossível pode estar nas mãos do homem, Senhor. O impossível pode estar nas mãos dos médicos. O impossível está, Senhor, amado Pai querido, gerando em nossas cabeças, mas o Senhor, ó Pai, é o Deus do impossível. E nada, Senhor, pode impedir o Teu agir, o Teu operar. E nós pedimos para que o Senhor, ó Pai, amado Pai querido, haja com providência sobre cada família, sobre cada lar, Senhor, sobre cada hospital, ó Pai, de cada cidade que está passando, ó Pai amado Pai querido, por esse momento de dificuldade. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus nós te damos graças. Amém, amém. Fiquem, irmãos, ligadinhos aí conosco até o final. Tesouros do dia se consumarão.
Glória a Deus. Você crê nisso, irmãos? Que os sonhos de Deus são maiores que o seu? Você crê nisso? Você pode dizer um amém aí, glorificar a Deus, ser grato a Deus, porque o que Ele nos prometeu é bem maior do que nós pedimos também para Ele, né? Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma leitura juntamente com vocês, que se encontra em Mateus, capítulo de número 14, e o verso de número 22 até o 33. Mateus 14, 22 até o 33. Se você tem a Bíblia pertinho de você, não deixe ela fechada lá, pegue ela, acompanhe essa leitura, que eu quero aqui meditar com você esta palavra. Mateus 14, 22 ao 33. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e a chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, irmãos? Uma passagem bastante conhecida, mas que Deus colocou no meu coração para meditarmos nesta noite. Glória a Deus. Irmãos, alguns versículos atrás, se você acompanhar, nós temos aí a primeira multiplicação dos pães e peixes. Deus, nosso Senhor Jesus, Ele se mostra, se revela como Deus provedor, o Deus que sana todas as nossas necessidades, né? Nós temos aí uma grande multidão indo ao encontro de Jesus no deserto. Uma grande multidão vai com sede e fome da palavra de Deus sobre o reino. E Jesus alimenta esta multidão falando de revelações, a qual o reino dos céus está repleta de revelações. Deus começa a falar, Jesus começa a falar sobre isso ao povo, e as horas vão se avançando, e se observa no meio daquela grande multidão que ninguém come, ninguém se alimenta. A vontade de estar ouvindo a palavra de Deus é tão grande que eles esquecem dos bens materiais, das coisas materiais a qual que eles necessitam como seu corpo. E nós vamos ver que Jesus então ouve e começa a perguntar aos discípulos: o que vocês podem dar de comer a estes homens? O que vocês podem fornecer a esses homens? Eles estão com fome, eles não têm como se alimentar, não trouxeram nada, estão buscando o meu reino, buscando a minha justiça, como diz lá Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas acrescentar o Senhor. Então nós vamos ver a revelação deste texto nesse momento, quando as pessoas estão buscando o reino de Deus, mas não tem nada para se alimentar. Jesus então começa a trazer os discípulos para perto e perguntar: olha, o que nós podemos oferecer para esses? Mas Jesus, nesse texto, está dizendo bem claro que ele já sabia o que fazer. Então Felipe olha para o seu bolso, para o seu financeiro, olha e fala assim: olha, infelizmente nós temos 200 dinheiro e isso não tem condições nenhuma de nós comprarmos alimento
e fornecer para essa grande multidão, que era mais de quase 5 mil homens. Não tem como condições. André, no meio daquela multidão, encontra um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. A providência que ele mesmo trouxe para se alimentar, mas mesmo assim, ele vendo a necessidade daquela multidão, oferece. Até ao chegar a Jesus, talvez as pessoas duvidaram e falaram, mas isso não é o bastante, é melhor nós abandonar este povo, mandar que cada um vá embora e aí assim arrumar a providência necessária para eles. Mas Jesus, ele pega os 5 pães e os 2 peixinhos, dá graças a Deus e manda repartir a todas as pessoas. E nós vemos bem, conhecemos bem o texto, nós vemos que todos se alimentaram e sobraram ainda 12 cestos cheios. Deus mostra que no meio da necessidade, o pouco nas mãos do Senhor se torna muito. O Deus da providência é o nosso mesmo Deus que nós servimos. O Deus que talvez você está olhando na sua casa, na sua despensa, naquilo que você tem e está dizendo, não tenho nada, não tenho condição nenhuma. Deus é aquele que pode também no pouco te tornar muito sobre a sua vida. Só basta você confiar nas mãos do Senhor, tudo pode se multiplicar. Então, diante desta revelação, a qual que os discípulos, eles verem essa multiplicação, eles ficam assustados, porque não conseguem compreender tal revelação. Jesus então está dizendo para eles, olha, peguem um barco, atravessem para o outro lado e eu vou despedir a multidão, né? Para que nós possamos assim continuar nossa missão, os nossos propósitos, né? Jesus queria chegar na outra cidade porque ali também tinha pessoas que queriam ouvir a palavra do Senhor e precisavam também de curas, de libertações. Então Jesus sabia que o propósito dele não era para ficar parado naquele deserto. Então pediu para que os discípulos eles tivessem pegado o barco e ele estivesse ali despedindo a multidão. Depois Jesus falou, eu estarei contigo, né? E nós vemos aí que acontece uma grande tempestade no meio do mar, né? Os discípulos estão no meio do mar e começam a ser açoitados pelos ventos. Açoitados de tal maneira que eles começam a temer pela sua vida. E a Bíblia diz que em outros textos, sobre essa passagem, em Marcos, fala que Jesus, por mais que estava lá no monte orando, Jesus não perdeu de vista o barco. Jesus está lá no monte, mas vendo ele se fadigar de tanto remar, Jesus decidiu entrar no barco. Jesus começa a caminhar por meio do mar. Jesus começa a se revelar novamente para os seus discípulos o seu poder, que ele pudesse andar por cima das águas. Os discípulos, olhando aquela cena, começam a se assustar, porque aquilo ali estava sobre o natural, o normal. Ninguém conseguia andar sobre as águas, e nós vemos Jesus andando sobre as águas, mas eles começam a temer, o medo é tão grande que eles começam a pensar que aquilo ali é um fantasma, e começam a gritar, começam a ser temerosos. Mas Jesus, com a sua doce voz, ele fala, não temas, sou eu, eu estou andando sobre as águas. Eu estou indo à sua necessidade, eu estou indo para te socorrer, eu estou indo para te salvar. Mesmo que isso pode ser impossível de andar sobre as águas, mas para socorrer vocês eu estou andando sobre as águas. Nós vemos aí os discípulos então assustados, mas um deles se sobressai, que é Pedro. Pedro ele toma a ousadia dizendo, olha Senhor, se é tu mesmo que está andando sobre as águas, me faça também, da mesma forma, andar sobre as águas com o Senhor e ao teu encontro. A coragem e a fé de Pedro surpreende a nós, porque é um dos homens, discípulos de Jesus, que também, da mesma forma como Jesus, andou sobre as águas. Pedro, pela ousadia de crer na palavra do Senhor, ele anda sobre as águas e tem uma experiência que como qualquer outro homem talvez nunca teve sobre essa face dessa terra, andar por cima das águas. Mas nós vemos aí que Pedro, ele descendo do barco, andou sobre as águas, indo até Jesus, mas sentiu o vento forte e teve medo. E aqui que eu acho interessante algumas coisas que nós precisamos pontuar, irmãos. Aquele Pedro que teve a ousadia
e coragem de andar sobre as águas é o mesmo Pedro que perdeu essa coragem tendo medo. Aquele momento que ele teve a ousadia de pisar seus pés sobre as águas e ir até Jesus, aquela fé sobrenatural que talvez outro homem não poderia ter, ele teve, mas na mesma hora que ele teve esta fé, ele também duvidou, ele também não creu, ele também viu as circunstâncias e começou a afundar. E começou a sucumbir. E é nisso a mensagem que eu quero frisar nessa noite com vocês. Talvez vocês andaram anos com Deus, na presença do Senhor, viram sobre as naturais experiências com Deus, viram providências de Deus onde não tinha como sanar sua providência. Mas, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, aquela coragem, aquela fé que teve, começou a assolar o seu lar, começou a assustar a você. Começou a tirar o seu foco, que é o de Jesus, onde você precisava estar olhando todos os momentos. É bem verdade que nós estamos repletos de tanta insegurança sobre a nossa saúde, mas nós não podemos perder em nenhum momento o foco que é em Jesus. Pedro olhou a circunstância que o cercou e começou a ter medo diante daquela coragem que ele tinha quando desceu do barco. Ante essa pandemia, Deus não quer nos mostrar medo, mas Deus quer nos mostrar coragem. Coragem para continuar orando, coragem para continuar adorando, coragem para continuar clamando, coragem para continuar fazendo aquilo que o Senhor se agrada, não temendo, não se guardando, não chorando, não se lamentando, não sabendo que o dia de amanhã, porque como nós homem não sabemos o dia de amanhã, mas nós servimos a um Deus que tudo conhece e tudo está nas tuas mãos. Por mais que nós não queremos passar por aflições, Ele diz mesmo na sua palavra que nós vamos enfrentar aflições neste mundo. Por mais que nós não queremos perder nossos entes queridos, mas infelizmente muitos vão sair dos nossos lados. Muitos vão ter que se encontrar com o Senhor, mas isso não é o momento de nós perdermos a nossa fé, de continuar caminhando sobre as águas, de continuar indo de encontro com o Senhor Jesus. As circunstâncias podem deixar você retroceder, você parar, você desistir, mas nessa noite eu quero que você consiga focar em Jesus, focar naquilo que pode salvar a sua vida, naquilo que pode fazer você andar sobre todas essas circunstâncias, mesmo que pareça impossível, você está conseguindo caminhar, mesmo que pareça que está tudo ao seu redor não dando certo, mas você ainda continua perseverando em fé, porque sabe que o Senhor é aquele que está guiando pela sua palavra, dando-te direção, para você não afundar, para você não sucumbir. E mesmo assim, se por algum acaso você perdeu essa fé e começou a sucumbir, interessante é esse texto, que Pedro, ele começou a perder a fé, mas não foi a fé em Jesus. Pedro começou a perder a fé, mas a fé nele, que ele não conseguiria andar sobre as águas. A fé que ele tinha não era a fé que era depositada em Jesus, era a fé depositada nele. Ele começou a sucumbir porque ele começou a ver que ele talvez não conseguiria a vencer essa dificuldade, essa impossibilidade. E ele começou a sucumbir, mas mostrar que quando ele começa a sucumbir, ele mostra a sua fé em Jesus, porque ele pede o quê? Socorro para Jesus. Ele pede socorro: Jesus, me salva-me. Quando ele começa a sucumbir, talvez você se sucumbiu na sua própria fé, não está acreditando que Deus pode mudar toda a situação. Talvez você já largou, já não consegue mais orar porque acha que não consegue mais vencer essa dificuldade e essa tribulação. Mas nessa noite, peça socorro para o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, não consigo, eu não tenho mais força, eu não consigo acreditar que há um milagre acontecendo, há um milagre sendo providenciado sobre a minha família, meu lar, meus entes que estão lá no hospitalizado. Eu não tenho certeza sobre isso, mas ajuda na minha incredulidade, como aquele pai daquele lunático pediu para Jesus. Ajuda na minha pequenez, me ajuda na minha pouca fé, me ajuda sobre isso, me socorre, me tira deste momento que eu vou sucumbir, que eu não vou
vão perecer, mas eu quero neste momento estar sobre os seus ombros, sobre os seus braços. Pede para o Senhor. Se por algum acaso você se sucumbiu neste momento, peça para o Senhor, porque Ele está pronto para te socorrer. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e colocou no barco. Talvez você está se sucumbindo, irmãos, nas suas aflições, nas suas dificuldades, não tendo certeza do dia de amanhã. Perdeu a confiança em você mesmo, não sabe nem o que vai acontecer com a sua vida. Mas entenda que você tem um Deus que está pronto a te socorrer. Você tem um Deus que está pronto a estender as suas mãos e te tirar de toda essa situação, te tirar de todo este momento que você está passando e mostrando para você e para os outros que Ele é Deus na sua vida. Nós vamos ver que no texto seguinte, no verso seguinte, no final do versículo 33, dizendo: então aproximaram-se que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Deus vai mostrar que é filho dele, que é filho de Deus, quando um milagre acontecer na sua vida. Quando aquilo que está impossível vai acontecer, você vai ver realmente o Filho de Deus veio me socorrer. Jesus Cristo estendeu as suas mãos, me tirou daquela situação e hoje eu estou de pé para a glória dele. Você crê nisso, irmãos? Você crê nessa palavra? Você crê que a sua família pode, você talvez não ter controle da situação que está acontecendo no seu lar, na sua família. Talvez alguns entes queridos de você está na UTI neste momento, precisando talvez até de uma vaga na UTI, e você não sabe o que vai estar passando. Você está orando, você está clamando, você está pedindo, mas talvez alguma coisa está tirando e minando as suas forças, suas fé, e você talvez está achando que vai sucumbir. Mas nesse momento eu quero te pedir, peça socorro ao Senhor. Peça socorro nessa falta de fé. Peça para que Ele aumente a sua fé e você vai ver providência no seu lar. Amém, irmãos? Vamos ouvir um louvor juntamente com as meninas aqui que estão conosco. E logo após esse louvor, nós vamos estar orando pela sua casa. Então quero que vocês deixem aí um pedido de oração. Talvez aquele ente querido que está na UTI, está com infelizmente essa doença, e você quer que nós oramos, nós vamos estar fazendo um clamor aqui de oração. E eu quero que você nos ajude neste momento a estar orando por essas pessoas. Amém, irmãos? Vamos ouvir as meninas estar louvando ao Senhor e já logo nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Mas
Amém. Glórias a Deus. Vamos estar orando, irmãos, e já encerrando este trabalho, né, em nome do Senhor Jesus. Provavelmente no próximo domingo, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui novamente também transmitindo, né, mais uma live para vocês. Nós vamos estar podendo ainda fazer o culto no próximo domingo, então nós vamos estar fazendo dessa maneira, que vocês nos ajudem aí, né? Depois que acabar este vídeo, esse vídeo vai estar aí no nosso perfil da nossa página, né, da nossa igreja. Compartilhem com mais pessoas para que nós possamos aí alcançar mais vidas em meio a essa dificuldade que muitos estão enfrentando, eles poderem ter fé em Jesus, né, que é o único que pode acalmar a tempestade. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. A irmã Kézia está pedindo uma oração para o João Marcos, né? Nós vamos estar orando para que Deus dê saúde ao João Marcos também. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece essas pessoas. O Eliel também está aqui conosco, né? Ele está pedindo oração também pela vida dele e pela sua casa. Amém, irmãos? Vamos orar, apresentar a Deus as nossas orações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por esta oportunidade, ó Pai, de estarmos na tua casa, de estarmos louvando e adorando o teu nome e meditando na tua palavra, entendendo ela, ó Pai amado, ó Pai querido, que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Nós, ó Pai amado, ó Pai, que diante das circunstâncias possa, Senhor amado, ó Pai querido, nos assombrar o vento, ó Pai amado, ó Pai querido, mas nós sabemos, ó Senhor, que diante este mar, ó Pai, possa ser repreendido, ó Pai, diante esse vento possa ser repreendido pela tua palavra, Senhor. Nós queremos, ó Pai amado, ó Pai querido, que o Senhor traga paz, traga alívio, traga segurança, ó Pai amado, ó Pai querido, aos nossos corações, alimentando a nossa fé, mostrando, ó Pai amado, ó Pai querido, para nós que o Senhor sempre esteve conosco, ó Pai, nunca nos abandonou, ó Pai amado, ó Pai querido, por mais que algumas pessoas possam estar neste momento achando, ó Pai, que o Senhor não ouve as nossas orações, que o Senhor está, Senhor, com os olhos fechados, com as mãos encolhidas, ó Pai amado, ó Pai querido, para não poder abençoar, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor está esperando o momento certo, a hora certa, ó Pai amado, ó Pai querido, e tudo isso, ó Pai, vai se passar. Nós vamos estar aqui, Senhor, juntos, ó, reunidos, louvando e adorando ao Senhor. Pai, todos os pedidos de oração, ó Pai amado, ó Pai querido, João Marcos, da família do irmão Eliel, Senhor, Pai, que apresentamos nas tuas mãos, ó Pai, Senhor, conhece as necessidades. O Senhor pode, ó Pai amado, ó Pai querido, agir onde nós não conseguimos agir. Pai amado, ó Pai querido, traga, Senhor, alívio a essas famílias, ó Pai, traga, Senhor, paz àqueles que estão passando, ó Pai, lutas, ó Senhor, Pai amado, ó Pai querido, nos seus lares, ó Pai, dificuldades, ó Pai amado, ó Pai querido, com os seus entes ali na UTI, ó Pai amado, ó Pai querido, neste hospital, na nossa cidade, ó Pai amado, ó Pai querido, onde tem muitas pessoas internadas. Pai amado, ó Pai querido, traz, Senhor amado, ó Pai querido, um refrigério a esta cidade, traga, Senhor amado, ó Pai querido, alívio, ó Pai amado, ó Pai querido, aos corações. Pai amado, ó Pai querido, toca, Senhor, no teu povo sobre essa cidade, para que nós possamos juntos orar, Senhor, interceder, como a tua palavra mesmo diz, ó Pai, que o seu povo se humilhar, orar, Senhor, buscar a tua face, o Senhor sarará a terra. Pai, nós cremos na tua palavra e cremos no teu poder, ó Pai amado, ó Pai querido, então nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor tem como ordem sobre as nossas vidas. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus nós te damos graças. Amém. Amém. Estenda as suas mãos, irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as mais doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos juntos, podemos dizer? Amém. Glória a Deus, irmãos. Fique com Deus, que você possa ter um final de domingo, uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.